Oi, fiozinhos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à parte 2 aqui do nosso passo a passo aqui desse nosso bodyzinho, né? Um body jardineirinha. Então, antes da gente já começar aqui a nossa parte 2, já vão se inscrevendo aí no canal quem ainda não for inscrito. Ative o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo novo, né? Notificação de nenhum vídeo novo. Já deixa o like de vocês também em comentários para ajudar aqui o nosso canal. E vamos agora continuar fazendo essa fofurinha de onde a gente parou no vídeo anterior. Detalhezinho aqui de trás. Vamos agora para o passo a passo. Agulha na mão, o tempo para virar canção. Ponto a ponto a trama crescer. Um pedaço de mim, do meu ser, compartilhando com carinho. No fio a fio, crochê nosso ninho. Aí aqui, fiozinhos, fiz a outra alcinha, igualzinho eu falei pra vocês. Mesma quantidade de carreiras, né? Mesmo tanto que deu uma tirinha aqui, a gente faz a outra. Depois de prontas as nossas tirinhas, ó, depois ela vai ficar um pouquinho mais larguinha, porque tem as carreiras de acabamento. Por enquanto elas estão dessa largurinha aqui. Agora a gente vai fazer a parte aqui de dentro com a cor branca. Aí para começar aqui a parte de dentro, a gente vai fazer assim, ó, naquela carreira de ponto baixo que tá aqui por dentro, nós vamos começar. Naquele pontinho que a gente fez o nosso último ponto alto aqui, que a gente pegou só na alcinha aqui da frente e deixou a de trás livre, nós vamos pegar aquela alcinha aqui de trás que a gente deixou livre, vamos amarrar aqui a nossa linha branca ou a cor que vocês estiverem trabalhando aí, né? Vamos vir aqui, ó, puxo aqui, faço nozinho, né? Venho no mesmo ponto, puxo aqui, faço uma correntinha, faço um ponto baixo, no mesmo pontinho, faço uma correntinha. Agora, já venho no meu próximo ponto baixo, já pegando as duas alcinhas do ponto, e vou fazer aqui um ponto alto. E a gente já vai escondendo aqui entre os pontos essa ponta de linha que a gente acabou de amarrar. E vou fazer aqui, pessoal, um ponto alto para cada ponto, até chegar aqui nesse outro pontinho aqui, a gente vai fazer pegando só na alcinha de trás dele aqui. Aí aqui, pessoal, como eu falei para vocês, o nosso último ponto vai ser na alcinha aqui de trás, desse ponto em que a gente fez o nosso primeiro ponto aqui dessa outra alcinha. Então, venho aqui na alcinha de trás e faço o meu ponto alto, por desse jeitinho aqui. Viro e vou começar a minha próxima carreira aqui de ponto alto. Venho aqui, faço um ponto baixo, uma correntinha e já vou aqui fazer no próximo ponto, o ponto alto, né? Aqui, pessoal, nessa parte não tem aumentos e nem tem diminuições. É ponto sobre ponto. Todas as carreiras vão ser só de pontos altos. Um ponto alto para cada ponto. Aí a gente vai fazer até chegar aqui no último pontinho, que é aqui nessa correntinha. Aí vamos fazer carreiras de ida e volta, somente carreiras de pontos altos, não vai ter outro ponto, é só pontos altos, essa pontinha aqui já vou cortar. Aí nós vamos fazer assim, pessoal, até essa parte branca estiver medindo 9 centímetros. Então, vocês vão medir 9 centímetros, né? E depois eu volto aqui pra gente continuar. Vou fazer aqui, né, até completar meus 9 centímetros aqui de altura e volto aqui pra gente continuar. Aí aqui, pessoal, fiz aqui as minhas carreiras de pontos altos, deu um total de 13 carreiras. Deixa eu medir aqui. Ó, 9 centímetros aqui de carreiras de pontos altos. Feito aqui os nossos 9 centímetros, aqui nós vamos fazer aqui duas correntinhas para cortar a linha, né? E pode arrematar aqui essa pontinha. Agora, a gente volta novamente aqui para a gente fazer a carreira de acabamento. Venho aqui no mesmo pontinho, a mesma alcinha aqui do ponto. Vou puxar aqui a minha linha.
Vou fazer aqui um nozinho. Faço aqui um nozinho e agora eu vou fazer aqui, vendo o mesmo pontinho, puxo. Aí nós vamos vir aqui dentro dos pontos, em cada um a gente coloca 2 pontos baixos, ó. No espaço aqui entre um ponto alto e o outro, nós vamos colocar 2 pontos baixos. E essa ponta de linha, que foi a que a gente amarrou, a gente já vai escondendo aqui entre os pontos. Vai ficar aqui escondida. Ó. Aí a gente vai fazer aqui, até chegar aqui na pontinha. Chegando aqui nos pontos altos, a gente coloca um ponto baixo em cada ponto, ou melhor, um ponto baixíssimo em cada pontinho, e depois desce aqui com pontos baixos até chegar aqui aonde a gente fez o último ponto. Voltei aqui, pessoal, para explicar para vocês, ó, e fiz aqui os pontos baixos, né? Chegando aqui eu vou colocar mais um ponto baixo aqui nesse espaço, então ficou 3 pontinhos aqui, ó. É para fazer a voltinha aqui, a curvinha. Eu fiz aqui 3 pontos baixos nesse último espaço aqui. Agora aqui nos pontos, pegando as 2 alcinhas de cada ponto, nós vamos fazer pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo, sempre pegando as 2 alcinhas assim, em cada pontinho, até chegar aqui no finalzinho. Chegando aqui, a gente continua fazendo os pontos baixos, igual a gente fez desse lado, vamos fazer desse outro lado aqui também. Aí, fiz aqui, pessoal, os pontos baixos aqui desse outro lado também, fiz os 2 últimos aqui. Agora, a gente vem aqui no mesmo pontinho, né, que a gente fez o nosso último ponto alto da carreira. Vamos vir aqui e vamos fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha aqui, corto a linha e pronto para arrematar ela direitinho. Depois corto essa pontinha aqui, que é aquela aqui do finalzinho da última carreira de ponto alto, que eu escondi ela aqui entre os pontos. Aí falta só cortar a pontinha e cortar essa pontinha aqui também. Feito aqui o acabamento dessa parte, agora a gente vai fazer o acabamento aqui das alças. Então, eu venho aqui no mesmo pontinho, aqui no último ponto baixo, né? Venho com a linha rosa e vamos fazer o nosso acabamento aqui nas alças. Amarro aqui minha linha. E nós vamos fazer o acabamento com pontos baixos também. Vou vir aqui no pontinho. Puxo aqui. Aqui, pessoal, onde a gente fez um ponto baixo e uma correntinha para iniciar a carreira. Então, quando tá nessa parte aqui, a gente coloca, vamos fazer assim que vai ficar melhor. Um ponto baixo aqui no ponto baixo e um ponto baixo na correntinha. Aqui é que é o ponto alto só, a gente coloca 2 pontos desse jeitinho aqui. Aí, aqui tem o ponto baixo. E tem a correntinha. Ó, vamos fazendo aqui desse jeitinho. Ou vocês podem fazer igualzinho a gente fez aqui também, do jeito que vocês acharem melhor. Aí, vamos dar a volta todinha aqui. Essa ponta de linha também já pode esconder entre os pontos. Aí, vai aqui, fazer aqui também é pontos baixos. Aí, desce aqui do outro lado, até chegar aqui nessa primeira carreira de ponto alto aqui. Chegando aqui, eu volto para a gente continuar até chegar nessa outra. Aí, aqui, pessoal, fiz a carreira de ponto baixo em volta aqui da alcinha toda. Cheguei aqui na última carreira, agora a gente vai fazer assim. Vou vir aqui, passando minha agulha, minha linha lá por trás. Ó, no mesmo pontinho que a gente fez o último ponto alto da nossa primeira carreira aqui, venho aqui, faço um ponto. Vou fazer aqui um ponto
baixíssimo, ó. Agora, sigo em cada pontinho aqui, onde eu coloquei os pontos altos com a linha branca, vou em cada um e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, no mesmo pontinho que a gente colocou os pontos altos, vamos fazendo aqui pontos baixíssimos. Aí, a gente vai fazer até chegar aqui nesse pontinho onde a gente fez o primeiro ponto alto aqui dessa carreira. Chegando aqui, aí depois a gente segue com os pontos baixos aqui na alcinha, dando a volta nela até chegar aqui desse outro lado, igualzinho a gente fez nessa alcinha aqui. Então, eu vou fazer aqui essa carreira de acabamento. Chegando aqui, eu volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui o acabamento nessa outra alcinha. Chegando aqui no último ponto, agora a gente já vai vir aqui, ó. Nós vamos vir agora, fazer aqui um ponto baixíssimo nesse pontinho aqui, que é o mesmo que tá reto aqui, ó. Vou vir aqui no pontinho aqueles do cós aqui, né? Ó, vou vir aqui, puxo e faço aqui um ponto baixíssimo. Ficou desse jeitinho aqui, ó. Aí, aqui agora a gente vai trabalhar assim, ó, fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo. Uma correntinha, deixa eu arrumar aqui, uma correntinha e um ponto baixíssimo. Correntinha, ponto baixíssimo. A gente não vai pular nenhum pontinho. Em cada ponto, nós vamos colocar um ponto baixíssimo, ficando desse jeitinho aqui. Aí, a gente vai dar a volta todinha aqui no cós, passando aqui por trás, ó, vindo aqui. Aí, chegando aqui, a gente passa direto aqui nos pontinhos, ó, fazendo o mesmo ponto, uma correntinha, um ponto baixíssimo, até chegar aqui aonde a gente está iniciando essa carreira. Toda dela desse jeitinho aqui, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Uma correntinha e um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer aqui, pessoal, essa carreira de acabamento e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, eu fiz a volta lá todinha de ponto baixíssimo até chegar aqui onde eu iniciei essa carreira. Aí, chegando aqui, eu venho aqui no mesmo pontinho. Aqui, ó. No mesmo pontinho onde eu fiz o ponto baixíssimo pra iniciar aqui essa carreira. Venho aqui e faço um ponto baixíssimo, corto a linha. Aí, eu trago ela aqui pra trás pra fazer o arremate. Ó. Trago ela aqui pra trás e depois é fazer o arremate dela direitinho. E ficou desse jeitinho aqui a carreira de acabamento, ó, passando por todo o cós aqui do nosso trabalho. Aí, pessoal, depois a gente vai fazer assim. Aqui na parte branca tem 13 carreiras, então nós vamos contar 13 carreiras aqui e vamos marcar aqui na metade da 13ª carreira. Vamos pegar a nossa agulha de costurar, vamos pegar um pedaço de linha rosa, coloquei aqui na agulha a linha, agora é só a gente costurar, ó. A beiradinha rosa, pegando aqui, ó, nessa beiradinha aqui, desse jeitinho aqui. E agora é só a gente costurar. Vou inserir minha agulha aqui. Puxo. Deixo um pedacinho de linha aqui que dê para fazer o arremate. E agora a gente só vai costurando aqui essa parte. Pegando aqui nos pontos baixos. Ó. Puxo. Volto um pontinho aqui, venho aqui no outro da frente. Puxo. Vai arrumando aqui, costurando.
e vai ficando costurado desse jeitinho aqui. Aí a gente vai fazer assim até chegar aqui aonde tá marcado. Aí vocês vão fazer do mesmo jeito aqui do outro lado. Eu já até costurei, ó. Aqui a parte de dentro e aqui a parte de fora. Aí é só costurar, depois arrematar as pontinhas que ficar. Vou costurar aqui o meu, pessoal, mesmo jeitinho aqui que eu mostrei pra vocês, e já volto aqui pra gente fazer a outra parte. Aí aqui, pessoal, já costurei, aqui ficou desse jeitinho. Agora a gente vai vir aqui pra parte de trás, aqui do nosso trabalho, pra gente começar a fazer a carreira aqui, pra nós fazermos o babadinho aqui. Esse babadinho vai ser aqui com a linha branca. Então, a gente vai fazer desse jeitinho aqui, ó. Vou pegar desse jeitinho aqui o pontinho. Ó. Pego aqui. Pego a linha branca. Vou amarrar ela aqui. Aí, venho no mesmo pontinho que eu amarrei aqui, a linha branca. Faço aqui 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular um pontinho aqui e venho aqui no próximo. Ó, não vou pegar desse jeitinho aqui. Eu pulo esse e venho aqui no próximo. E faço aqui um ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas novamente. Pulo um, ó. Eu pulo esse aqui e venho nesse próximo aqui, pegando desse jeitinho e faço um ponto baixíssimo. 3 correntinhas novamente. Pulo um, venho aqui no próximo e faço o ponto baixíssimo. Aí, a gente vai fazer nessa carreira aqui, ó, todinha, dando a volta aqui no nosso trabalho todo, até chegar aqui aonde a gente iniciou essa carreira. Aí, aqui, pessoal, fiz a carreira, né, de correntinhas aqui, com pontos baixíssimos, em volta aqui do trabalho todo, até chegar aqui onde a gente iniciou essa carreira. Chegando aqui no mesmo pontinho onde a gente iniciou a carreira, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui dentro do espaço da correntinha e faço mais um ponto baixíssimo. Vamos subir agora 3 correntes e aqui dentro vamos colocar 4 pontos altos. 4 pontos altos contando com as 3 correntinhas que vale por um ponto, ó. Temos 4 pontinhos aqui. Nesse próximo, a gente coloca só 3, que é para não ficar muito franzido. Ficar franzido, mas nem tanto. Então, aqui eu coloco 3 pontos. E aquela pontinha de linha que é aqui do início que a gente amarrou a linha, a gente já tá escondendo entre os pontos. Nesse próximo aqui, a gente coloca 4 pontos altos. Ó. Coloquei 4 pontos altos, vou pro próximo espaço e coloco 3. 3 pontos altos aqui. Agora, eu vou pro próximo espaço e nesse aqui eu coloco 4. Então, a gente vai seguir nessa sequência. Um bloquinho com 4, outro com 3 pontos altos, né? Até finalizar aqui a nossa carreira. Vai ficando assim. Então, eu vou finalizar essa carreira aqui e já volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fiz a carreira de ponto alto em volta aqui do nosso trabalho todo, ó, passando aqui pela frente também. Agora, a gente vai para nossa próxima carreira. Próxima carreira, a gente vai fechar aqui essa na terceira correntinha aqui. Fecho aqui na terceira correntinha, vou subir 3 correntes. E agora, a gente vai fazer as carreiras de pontos altos, pegando só na alcinha de trás aqui do ponto. Só pontos altos, um ponto para cada ponto, não tem aumentos e nem diminuições.
E a gente vai fazer desse jeitinho até finalizar aqui a nossa segunda carreira. Após finalizar a segunda carreira, nós vamos fazer a terceira e a quarta carreira desse mesmo jeitinho aqui, sem aumentos e sem diminuições, colocando um ponto para cada ponto e sempre pegando só aqui na alcinha de trás de cada pontinho. Então, eu vou fazer aqui essas minhas carreiras até completar 4 carreiras e volto aqui para a gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fiz as 4 carreiras de pontos altos, igual falei para vocês, em volta aqui do nosso trabalho todo, né? Agora, nós vamos fazer a carreira de acabamento, que é a nossa última carreira aqui do babadinho. Ele é curtinho assim mesmo, mas se vocês quiserem ele maior, vocês podem fazer do tamanho que vocês acharem melhor. Feito aqui, fechei a carreira, agora a gente vai fazer assim, ó. Passada na agulha, eu vou pular um pontinho, venho aqui no próximo e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha no mesmo pontinho, outro ponto alto. Uma correntinha no mesmo pontinho, outro ponto alto. Uma correntinha e no mesmo pontinho, outro ponto alto. A gente fez 4 pontos altos e entre cada um deles, uma correntinha. Pulo um pontinho, venho aqui no próximo e faço um ponto baixíssimo. Laçada na agulha, pulo um pontinho, venho aqui no próximo e vou repetir esse leque aqui de 4 pontinhos. Ponto alto, correntinha. Ponto alto, correntinha. Ponto alto, correntinha e ponto alto. 4 pontinhos. Sempre vou pular um pontinho, vou começar aqui no próximo. Laçada na agulha, pulo um pontinho, venho aqui no próximo e vou fazer aqui novamente o leque de 4 pontos altos e correntinha, dividindo eles. Aí a gente vai fazer assim até finalizar aqui a carreira, dando a volta todinha até chegar aqui. Aí aqui, pessoal, fiz o babadinho, a última carreira igualzinho eu mostrei pra vocês, ficou desse jeitinho. Chegando aqui no finalzinho, é só cortar a linha e arrematar direitinho. A minha aqui ainda falta eu arrematar ela. Agora, nós vamos para o detalhe do lastex aqui das perninhas, que a gente vai colocar lastex aqui de um lado, ó. Eu até coloquei aqui de um lado e vou mostrar para vocês como que a gente vai colocar do outro lado. Coloquei aqui desse lado e agora a gente vai colocar desse outro lado. O lastex, esse elástico aqui fininho, que vem nesses tubinhos aqui, parecendo tubinho de linha de costurar. Nós vamos cortar 4 pedaços, 4 tirinhas, medindo 56 centímetros. Aí 2 vai ser para um lado e 2 para o outro. Eu já coloquei 2 desse lado. Como a gente dobra, aí fica parecendo que são 4. Ó. Aqui eu coloquei só 2, mas fica como se fosse 4 perninhas. Então, a gente vai colocar essas 2 aqui agora. A gente pega uma, vem aqui pelo lado de dentro e vamos pegar essas 2 alcinhas aqui do ponto alto, ó, desse jeitinho aqui e vamos passar o nosso lastex aqui. Passei aqui, vou aqui do outro lado, aqui tem aquelas 3 correntinhas, né, que a gente fez para iniciar a carreira. Então, a gente pega essas 2 alcinhas aqui. Deixa eu pegar aqui as 2 alcinhas, ó. Vou aqui. Puxo. Vou pegar as 2 pontinhas. Vou igualar as 2 aqui. Ó. E vou dar um nó aqui. Deixando a pontinha assim grande. Essa pontinha ela tem que ficar medindo 6 centímetros. Então, antes de apertar o nó,
eu vou medir para mim ver se do nó até a pontinha tá medindo, ó, medindo 6 centímetros. Agora a gente aperta o nó. Apertei o nó, vou fazer a mesma coisa com essa outra pontinha, no mesmo lugarzinho aqui que a gente colocou. Deixa eu pegar aqui as duas alcinhas de novo, mesmo lugarzinho, pessoal, que a gente colocou o primeiro fiozinho. A gente vai colocar esse aqui também. Deixa eu só... Assim, já tá no lugar certo. Ó, vem aqui, puxo. Aí vou aqui no outro lugar. E vou passar aqui também. E vou amarrar igualzinho eu amarrei a outra pontinha. Eu vou amarrar essa daqui e já volto aqui pra gente continuar. Amarrei a outra pontinha e ficou desse jeitinho. Aí, do mesmo jeito, vocês vão fazer aqui do outro lado. Aí, essas pontinhas, a gente vai puxar elas para ficarem aqui, uma de um lado e a outra do outro lado. Então, eu vou puxar aqui para ela vir bem para pertinho. Deixa eu apertar bem esse nozinho. Ó, puxei ela para ficar bem pertinho aqui. Aí eu vou pegar as alcinhas do outro ponto que tá aqui perto. Deixa eu pegar aqui essas duas alcinhas. Vou pegar aqui, ó, aquelas pontinhas que ficaram sobrando. E vou fazer aqui tipo duas correntinhas. Aperto bem. Ó, fica quase sumido ele. Depois a gente vai esconder entre os pontos aqui esse lado. Vamos fazer do mesmo jeito com essa outra pontinha aqui do outro canto. Então, eu vou amarrar aqui, fazer do mesmo jeitinho e já volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, já prendi as pontinhas todas, igualzinho eu mostrei pra vocês, e ficou desse jeitinho aqui, ó. Agora, nós vamos trabalhar aqui. Pode começar tanto aqui da parte da frente, como lá da parte de trás. Vou começar aqui da parte da frente. Pegando aqui essa alcinha dessa correntinha aqui. Ó, que é onde que tá esse primeiro ponto alto aqui. Pego aqui, vou pegar a minha linha. Vou amarrar aqui a linha. E aqui nós vamos trabalhar, ó, no mesmo pontinho, na mesma alcinha da correntinha que eu amarrei a linha. Vou subir duas correntinhas. E vou trabalhar com meio ponto alto aqui. Ó, em cada uma dessas alcinhas aqui das correntinhas, nós vamos colocar um meio ponto alto. Aí tem essas pontinhas aqui do lastex que a gente prendeu aqui, né? Aquelas pontinhas que sobram, a gente vai escondendo ela aqui entre os pontos e a pontinha de linha também que a gente amarrou, a gente vai escondendo aqui entre os pontos. Em cada uma dessas alcinhas aqui das correntinhas, nós vamos colocar um meio ponto alto. Aí nós vamos fazer assim até chegar aqui na última alcinha aqui, ó.
Fiz aqui os meios pontos altos, ó, escondi um pouco do lastex e daquela ponta de linha que eu amarrei, depois é só cortar esse excesso aqui. Agora a gente chegou aqui no cantinho, tem as outras pontinhas e já tem o lastex aqui, né, que a gente vai prendendo agora aqui entre os pontos que a gente vai fazendo. E tem essa ponta de linha aqui que é do início de quando a gente começou a fazer a parte de baixo aqui, a gente já vai escondendo ela também aqui entre os pontos. Então, aqui entre esse ponto alto e entre esse outro, nós vamos colocar aqui 3 meios pontos altos, ó. 1, 2, e mais um aqui, 3, que é para fazer essa curvinha aqui. Aqui, se vocês observarem, entre uma carreira e entre outra fica esse espaçozinho aqui. Então, aqui eu vou colocar um meio ponto alto. Essa carreira toda é de meios pontos altos. Lembrando já de ir escondendo o lastex aqui entre os pontos, que a gente já tá fazendo aqui, prendendo os lastex, ó. Vendo o outro aqui, entre esse ponto e entre o outro, coloco 2 pontinhos. Aqui, 1, 2, coloquei 2, aí venho aqui, entre uma carreira e outra, coloco um pontinho. Vou aqui entre o primeiro e o segundo ponto, coloco 2 meios pontos altos. E aqui no espaço que fica entre um ponto e o outro, coloco o meio ponto alto. Aí a gente vai fazendo desse jeitinho aqui, até chegar aqui onde tem aquela parte das correntinhas que é na lateral da calcinha. Aí fiz aqui os meios pontos altos, agora chegamos aqui na parte das correntinhas, né, aqui da lateral. Então, aqui a gente continua prendendo o nosso lastex. Em cada alcinha aqui das correntinhas, nós vamos colocar um meio ponto alto. Ó, cada uma a gente coloca um meio ponto alto. Aí nós vamos fazer assim até chegar aqui na última correntinha. Aí aqui desse lado aqui, a gente faz igualzinho a gente fez aqui no início. Aí vocês vão, ó, se tiver faltando lastex, vocês dão uma puxadinha e vão puxando de acordo com o necessário para franzir e caber todo esse lastex aqui nessa parte. Depois segue aqui no fundinho, né? Igualzinho a gente fez aqui, com meios pontos altos, e lembrando de esconder as pontas dos lastex, ó, com meios pontos altos. E desse lado aqui, vocês vão prender os lastex igualzinho a gente tá prendendo desse outro lado aqui. Ó, prendo de um lado e do outro, e aqui no fundinho fica sem lastex. Então, eu vou aqui, pessoal, fazer toda essa carreira de meio ponto alto até chegar aqui onde eu iniciei ela, né? Vou dar a volta todinha aqui no nosso trabalho até chegar aqui, que foi onde a gente começou, e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, ó, fiz a volta, comecei aqui, né? Fiz a volta todinha aqui no nosso trabalho, até chegar aqui onde a gente começou, e fui escondendo o lastex, ó, ficou desse jeitinho aqui, tanto de um lado como do outro. Depois eu vou só cortar essas pontinhas aqui que ficaram. Aí aqui, agora a gente vai fazer a carreira de acabamento, que vai ser com pontos baixíssimos. Então, eu fecho aqui, ó, na minha segunda correntinha que eu fiz, para iniciar toda essa nossa parte aqui de acabamento, né? Agora, a gente vai fazer assim, ó, uma correntinha, venho aqui no próximo ponto, sempre pegando as duas alcinhas, passo um ponto baixíssimo, uma correntinha, venho no próximo ponto, um ponto baixíssimo, uma correntinha e um ponto baixíssimo, uma correntinha e um ponto baixíssimo. Em cada pontinho nós vamos fazer
desse jeitinho assim, dando a volta todinha por todo o nosso trabalho. Ó, vamos dar a volta todinha até chegar aqui. Aí aqui, pessoal, fiz toda a volta com o ponto ondinha, né? Chegando aqui onde a gente iniciou, é só cortar a linha, arrematar direitinho. E olha só como que ficou aqui o detalhe aqui do Lastex com esse ponto, pessoal, achei lindo. Depois é só a gente costurar 3 botões aqui, ó, um aqui, outro aqui e outro no meio, rente aqui com as casinhas, né? Vocês vão costurar aqui nessa primeira carreira de ponto alto aqui que a gente fez, ó. Vocês costuram os botões nelas e vai ficar abotoado, vai ficar assim. Agora, pessoal, a gente vai colocar aqui o nosso cordãozinho. Como o vídeo tá ficando muito longo, eu não vou ensinar para vocês como que a gente faz esse cordãozinho. Mas no YouTube tem vários vídeos ensinando como que faz tricotinho de crochê. Só vocês pesquisarem que já vai aparecer vários vídeos mostrando como que faz. Aí só vocês fazerem o cordãozinho, o tamanho que vocês acham melhor. Aí a gente vai passar aqui a pontinha. Olha, eu não corto as pontinhas quando eu termino de fazer o meu tricotinho. Eu deixo uma pontinha que é para mim passar aqui na agulha. Deixa eu ver se eu consigo passar. Passei então, pessoal, aí a gente vai procurar o meio certinho. Aqui. Aí eu deixo 2 pontinhos, ó. E vou passando aqui nessa carreira, vou passando aqui a minha agulha, ó, desse jeitinho, aqui atrás, ó. Fica assim. Aí a gente vai, puxa aqui e vai passando aqui o nosso tricotinho, nosso cordãozinho. Se vocês não quiserem fazer tricotinho, vocês podem fazer cordãozinho que vocês acham melhor. Puxa, deixa aqui o tamanho para fazer o laço, né? E vão passando em volta aqui do nosso trabalho todinho aqui, ó. Então, eu vou passar aqui meu cordãozinho, pessoal, e já volto aqui para mostrar para vocês como que ficou. Aí aqui, pessoal, já passei o cordãozinho em volta aqui do nosso trabalho todo. Aí depois aqui é só amarrar e fazer o lacinho. Eu já dei um nozinho, agora é só fazer aqui o lacinho e cortar as pontas de linha. Os laços nunca ficam certinho. Ó, depois de amarrar, pessoal, colocar o cordãozinho, aí a gente vai pegar os botões. Ó, como eu falei para vocês, aqui na parte da frente, né, que é a parte mais curtinha, nós vamos costurar um botãozinho aqui, outro aqui no meio e outro mais aqui na pontinha para abotoar, colocar certinho, né, que é para abotoar aqui. Os meus botõezinhos tem essa pontinha aqui, ó. Depois de costurado aqui os botõezinhos, aí eu fiz essas florzinhas. Vocês podem fazer outro tipo de florzinha ou colocar outra coisa aqui também, o que vocês preferirem colocar aqui. Eu vou colocar essas 3 florzinhas aqui em cima. Ó, colocar aqui. Aí aqui, fiozinhos, costurei os botões. Fiz o meu lacinho aqui. Costurei aqui as florzinhas. Ó, eu costurei e colei, né? Para ela ficar mais abertinha assim, que ela tava meio fechadinha, eu fui abrindo as pétalas e colando as pétalazinhas, depois que eu costurei. Aqui atrás, costurei os 2 botões também. E ficou desse jeitinho aqui o nosso tapa-fralda, a nossa jardineirinha, né? E então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que sempre que eu puder eu vou responder.
Não esqueçam, né, quem ainda não for inscrito, se inscrevam aqui no canal, ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação, nenhum vídeo novo. Deixe o like de vocês, comentários para ajudar aqui o canal. E deixa eu só desabotoar aqui para vocês verem. E então é isso, pessoal. Beijinhos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.